Hoje nós vamos falar um pouquinho para você da pandemia. A Bíblia é muito clara quando Deus e Jesus, ele fala para nós estarmos preparados. E nós vemos que nos dias de hoje, Solange, as pessoas, o cristão, eles não conhecem a Bíblia. E eles não estão preparados para os flagelos que virão adiante. Não é lá longe, é adiante. Estava longe quando Jesus, falou, quando Deus usou João na ilha de Patmos para escrever Apocalipse. Tanto quando Jesus falou, os finais dos tempos, não haverá pedra sobre pedra, Como em Apocalipse, os princípios das dores, assim Jesus também. O amor de muitos esfriaria, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Isso tudo, há 2000 anos atrás, podia se dizer que estava longe. Hoje, 2000 anos depois, nós podemos dizer que não sabemos o dia e nem a hora, porque ele mesmo fala que ninguém sabe, e nós não sabemos mesmo. Se eu soubesse, eu já estava correndo aí para algum buraco, dar um jeito aí, ou sei lá, para Jesus me buscar logo, me levar para o céu. Mas nós sabemos que está mais próximo do que a gente imagina. A igreja nos dias de hoje, Solange, ela tem que estar preparada. A igreja tem que entender que Paulo fala, o morrer com Cristo é lucro. E o crente, ele não tem ali uma comunhão espiritual com Deus. E o crente, ele não compreende o que é o inimigo trabalhando e o que é Deus trabalhando. Porque quando fala de flagelos, vai vir muitos flagelos tenebrosos da parte do próprio Deus. E quando vem um flagelo da parte do próprio Deus, não adianta o crente ou a igreja se pôr de pé para orar. Porque nós vamos orar contra a vontade de Deus e ele não vai atender às nossas orações. Então hoje, o que é a pandemia hoje? O que está acontecendo com esse vírus? Será que é um cumprimento de Apocalipse? Será que verdadeiramente é uma vontade de Deus? Ou essa é uma manipulação de Satanás para alcançar um objetivo? E qual o objetivo que Satanás quer? A igreja está preparada para os flagelos de Deus? Porque se a igreja estiver preparada, veja bem, a Bíblia diz que os flagelos de Deus, nos finais dos tempos, não afetará a igreja. Não afetará os cristãos, os servos e servas de Deus. Mas a igreja, ela tem tanto medo, tanto pânico, como se ela não entendesse que no momento em que Deus agir com os flagelos, ela não vai ser acertada, afetada. Mas o povo tem tanto medo, que eles não conseguem mais discernir. O conhecimento da palavra é tão fraca para as pessoas, são tão rasos os crentes de hoje, que eles não conseguem entender o que é Deus fazendo, o que é, não é Deus fazendo, o que é a palavra de Deus se cumprindo, e o que é Satanás trabalhando. Então eu faço uma pergunta para as pessoas. A pandemia é a palavra de Deus se cumprindo, a vontade de Deus se cumprindo, é Deus fazendo a pandemia acontecer? Ou tudo isso é uma manipulação de Satanás para alcançar um objetivo? Qual será a resposta do cristão hoje? Quero trazer uma palavra, Solange, para as pessoas entenderem como igreja. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Quando chegar o momento, já se cumpre parte de Apocalipse. Quando chegar esse momento aqui, da sexta trombeta, isso aqui não é Satanás trabalhando. Isso aqui não é vontade de Satanás. Isso aqui é o decreto de Deus, escrito por Deus. E vai acontecer. Porque está escrito e tem que se cumprir a palavra que está escrita. Deus disse que o filho dele, o Salvador, seria pendurado no madeiro, morto e crucificado. E Deus não mudou a palavra. Jesus foi morto e pendurado no madeiro por mais sofrimento que ele teve ali na carne. Deus não mudou. E não vai ser agora que Deus vai mudar. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo: o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para hora, dia, mês e ano. Solange, já está marcado a hora. Vai ter a hora, dia, mês e ano. Não é qualquer momento Deus resolve dar um ciricutico nele, ele vai... Não, já está marcado, já está programado, já está escrito. Hora, olha só a precisão de Deus. Hora, dia, mês e ano. Para que matassem a terça parte dos homens da terra. E aí? Não tem como nós impedirmos algumas
coisas que vão acontecer daqui pra frente. A terça parte dos homens hoje, você dividindo em 3 partes, 7 bilhões de pessoas, você tá falando de quase 2 bilhões e pouquinho. Vai ser ali exterminado no estalar de dedo 2 bilhões de pessoas sobre a Terra. 2 bilhões. Nós temos aí a Covid, infelizmente, né? 260 mil mortos. Eu, como cidadão e pastor, não acredito nesses números, não são reais, são inflados. A Covid tá aí, a Covid mata? Sim, sabemos disso, né? Ninguém tá dizendo que não. Mas isso é um número muito falso, mentiroso. E lá na frente, como eu sempre digo pra eles, o tempo vai mostrar tudo. Vocês vão ver que é uma manipulação para Satanás alcançar o que ele quer. Então, nós temos que estar preparados. Por quê? A palavra é clara. Quando começar a cumprir esses flagelos de Apocalipse, a Bíblia diz que esses anjos, numa tacada só, desculpa a palavra, num momento só, eles vão matar, eliminar, aniquilar a terça parte da terra. E aí você vai ver de repente, por alguma maneira, de algum modo, esses anjos vão agir, e de repente vai vir uma devastação. A morte vai pairar sobre mundos, vai pairar sobre o mundo. E de repente, nós vamos ter 2 bilhões de pessoas morrendo num curto espaço de tempo. Muita gente. Naquela hora, dia, mês e ano decretado por Deus. E a igreja, o que ela vai fazer nesse momento? Sabe o quê? Ela vai orar. Ela vai dobrar o joelho, ela vai profetizar, vai aparecer os profetas de última hora. Deus falou que vai parar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Como nós vamos orar para Deus não cumprir a palavra dele? A igreja, ela tem que estar tranquilo. Sabe quando Deus decreta flagelos e separa o povo dele? Um dos flagelos que Deus decretou lá no tempo de Moisés e ele separou o povo dele foi quando ele estava cansado daquele povo e ele falou assim: vocês vão matar um cordeiro, vão comer o cordeiro, vão passar o sangue na verga da porta e os anjos vão passar e vão aniquilar todos, primogênitos, vai aniquilar. Mas aqueles que tiveram o sangue na verga da porta não será tocado. Passou-se a noite, os anjos vieram, aniquilou todos e só saiu da casa aqueles que tinham sangue na verga da porta. Aquilo era um sinal de que era pessoa que temia a Deus e que os anjos não era para tocar. Mas os que não tinham eram pessoas que não temiam a Deus e que os anjos era para não tocar, mas matar, aniquilar. E assim aconteceu. E hoje, com esses flagelos, nós temos a mesma base. Nós temos o selo do Espírito Santo de Deus em nós. Então, a hora que vier esses flagelos e as aniquilações escritas por Deus em Apocalipse, esses anjos terão ordens. Lê texto e contexto, gente. Pelo amor de Deus, tira o sal grosso dos olhos e lê o texto e contexto. A igreja, o povo de Deus, não é a igreja, não é a igreja não, não entra nessa não, nem tudo que reluz é ouro, não cai mais nessa não. O povo de Deus, selado pelo Espírito Santo, quando esses anjos vierem fazer essa é uma delas, né, que é uma delas, né, são várias, aqui é uma delas. Quando esses anjos vierem aniquilar a terça parte dos homens, todos aqueles que são selados, que eles veem que tem o Espírito Santo e pertence a Deus, eles não tocarão. Então não tem por que a igreja ter medo. Não tem por que a igreja temer. Não tem por que a igreja se preocupar. Porque Deus já provou isso. Ele fez um flagelo, mandou os anjos. E como é que ele separou o povo dele? Naquele tempo o povo não tinha o Espírito Santo. Não era um selado. Propriedade de Deus. Naquele tempo o povo seguia as leis de Moisés nas 12 tribos de Judá. E Deus, ele falou, vocês vão matar o cordeiro, vocês vão comer tudo, não deixar sobrar nada, e vão pegar o sangue e passar na verga da porta. E aí, quando os anjos vieram aniquilar todo mundo, fazer e cumprir a missão de aniquilar os primogênitos, tudo, quando ele viu sangue na verga da porta, eles não entravam naquela casa. Posso tocar. Ali eu não posso tocar, porque esse é um escolhido, um temente a Deus, um servo de Deus. E eles aniquilaram todos e pouparam aqueles. Então, quando nós temos esse momento em que se cumpre a palavra de Deus, nós não temos que nos preocupar, porque se nós somos servos, você tem que se preocupar se está na igreja. Aí você tem que se preocupar, porque na igreja não salva ninguém. Agora, se você é um servo e serva de Deus, obediente à palavra de Deus através de Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós vamos ser poupados. Esses anjos não vão tocar em nós, não vai tocar na igreja, não vai tocar no povo. Mas, contrapartida, a tua mãe, a tua avó, a minha mãe, meu pai, meu parente, meu amigo, teu vizinho, que não é cristão, pode estar fazendo parte dessa aniquilação.
E aí você vai querer dobrar o joelho, orar para Deus e contra a palavra dele. Por isso que eu falo, a igreja ela não tem conhecimento, é muito sal grosso, é muita pedra para derrubar gigante. O povo tá mergulhando tanto, tá com água no ouvido, se mergulha de Naamã. Vocês têm que abrir os olhos. Sabe por quê? A igreja tem que estar preparada. E esses flagelos já estão se achegando e a igreja não está preparada. Isso é fato. Isso é fato. Agora, nós temos que entender o seguinte, aqui é um flagelo. Automaticamente, a pandemia, o bicho aí que tá na live, se não corta, eu não posso falar o nome, você vê. Você vê, presta atenção na internet. Tá escrevendo um livro agora, porque Deus deu a direção. Não fica preso na internet, porque vai chegar momento em que a internet vai eliminar e aniquilar tudo que é cristão, evangélico, coisa que fala de Jesus. Pode escrever o que eu tô falando pra você aí, já tá começando a fazer isso. Então você tem que entender o seguinte, que nós, nos dias de hoje, temos que entender que esse bicho que tá aí, esse vírus, esse fulano aí, o Xing Ling aí, o que acontece? Não é um flagelo de Deus se cumprindo. Isso não é um flagelo de Deus. Isso é uma estratégia de Satanás para que ele possa dar um golpe na estrutura financeira. Porque Satanás não vai dominar as pessoas pela parte espiritual, porque a guerra dele é grande contra Deus e Cristo. E ele perde no espiritual. Sim. Porque a Bíblia diz, em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, sim contra os principados, contra as potestades. Dominadores deste mundo, mas tenebroso. Nas regiões celestiais. Então, na guerra espiritual, Satanás perde para Deus e para Jesus, é óbvio. Mas na guerra do domínio da carne, não é que Satanás perde para Jesus, pelo contrário, é que Satanás ele tem muito mais acesso ao domínio e dominar a carne pecaminosa do ser humano do que ele conseguir dominar a parte espiritual. Porque se ele dominasse o espiritual, todo mundo era manifesto pelo demônio. E muito pelo contrário, você vê que são só algumas que ele consegue tomar posse 100% e se manifesta naquelas pessoas. Então hoje, você tem que entender que Satanás, ele está preparando o terreno para o anticristo. Aí a igreja ela tem que entender dois pontos. Primeiramente, vamos analisar o anticristo. Ele vai vir pregando o quê? Paz. E para pegar paz e o povo querer seguir a paz, primeiramente tem que ter uma terra destruída, devastada. Para que eu vou chegar para você e te oferecer uma marmita, um prato de comida, se você tiver com a barriga cheia? Agora, se eu deixar você uma semana sem comer nada e eu te der um prato de comida, você vai fazer o que eu quiser pra pegar comida. Sim. Você concorda? Tô certo ou tô errado? Concordo. Então, do que adianta alguém pegar paz sobre uma terra que tem paz? Ninguém vai seguir, ninguém vai abraçar o projeto. Mas quando se prega paz e esperança numa terra devastada, todo mundo vai seguir. Então a pandemia, o Xing Ling, o frango frito aí que tá aí, esse trem aí, esse vírus, que eu não posso falar que eu tô na live aqui também, senão me corta, ele não é o objetivo. O objetivo é que com ele, eles consigam entender como manipular o povo, como prender o povo, como o povo reagiria se viesse uma escravidão de acumular e prender o povo dentro de casa. Então eles estão fazendo um teste grandioso para tudo isso. E com esse teste que eles estão fazendo, eles estão vendo que é fácil. Não só trancar a raça humana dentro de casa, manipular, como até fechar as nossas próprias igrejas. Então um pastor, ele não vai conseguir sozinho. Mas se todos os padres, abre aspas, né, padres, pastores e líderes se opôssem, você ia ver que não teria isso. Então nós temos que entender que hoje o objetivo de Satanás com a pandemia não é a morte, aniquilar o ser humano, matar a pessoa. A pandemia é um golpe aonde Satanás mais domina no poder do mundo e na finança. Porque a Bíblia é clara, Efésios 6,12, os dominadores desse mundo tenebroso, o mundo jaz no maligno, ele domina. Então ele está fazendo uma estrutura para desequilibrar o mundo financeiramente. Ele desequilibrando o mundo financeiramente, algumas potências vão surgir e países mais fracos vão se tornar escravos dessas potências, que é o que está acontecendo já. E ali vai ser uma grande devastação. Vai começar, porque você vai ver, a fome e a miséria, as desobediência civil, o povo se matando, arrebentando o mercado, isso não está longe, isso vai acontecer em breve.
Isso vai matar milhões de pessoas a mais do que o próprio vírus. E aí, quando o povo enxergar, já é tarde demais. Então, neste momento, nós temos que entender que a igreja, ela tem que se pôr de pé, ela tem que orar, ela tem que interceder, porque nós estamos passando não por um flagelo, a qual está escrito na palavra de Deus e que não tem como mudar. Nós estamos passando por um algo e uma armadilha, uma artimanha, um projeto ardiloso de Satanás que está dando certo. E esse projeto ardiloso, ele não é só o vírus. Se você prestar atenção, não é o vírus, é o quê? Os líderes. É a política mundial, a liderança mundial. Eles estão por trás de tudo isso. E eles vão dar o golpe no mundo inteiro. Já estão dando, já está em curso toda a estrutura. E aí, no meio de tudo isso, vai surgir alguém pregando paz, pregando união. Vai surgir o anticristo. Vai mandar unificar, ter uma moeda só, uma organização só, que ele vai provar que os países separados não têm organização, vai provar, vai querer mostrar que não souberam administrar as estruturas e assim vai querer criar uma moeda só, um líder só, que vai liderar mundialmente. Vai pregar paz e harmonia por um certo tempo e depois, no tempo certo, ele se rebela e vai se opor com tudo aquilo que se chama, que serve e que adora Jesus Cristo. Por que é tão difícil as pessoas enxergarem a realidade do que nós estamos vivendo hoje, Solange? As pessoas às vezes ficam preocupadas muito. Às vezes assim, Deus fala muito, usa sempre a vida do apóstolo, usa a vida de pessoas pra tentar nos alertar. E às vezes a gente fica preocupado com a situação, fica reclamando e não para pra ouvir. Aí quando chegar lá no fim, aí você vai falar assim, nossa, mas Senhor, por que eu não fui avisado? Por que o Senhor não abriu os meus olhos? Aí Deus vai falar, eu tentei te falar. Você estava tão preocupado com o seu problema, com o seu eu, que você não enxergou aquilo que estava ali. Então, abre os ouvidos, abre o coração. É fácil de se entender. Não precisa ser estudado, não. Precisa ser espiritual, aí você vai entender. E o problema do crente é que as atitudes deles é tomada baseado no que os outros falam. Sim. Então você tem que entender que você assiste um canal de televisão. Aquele canal de televisão, ele quer derrubar um presidente. Por quê? Porque o presidente tirou os bilhões deles. Então virou uma guerra entre eles. Então quanto mais pior, é melhor para eles. Então nós temos o Covid, nós temos a enfermidade, nós temos a doença, nós temos aí o frango frito, né, assim se dizendo, mas nós temos algo inflando tudo isso. Porque veja bem, irmãos, quando se há amor e as pessoas falam amor à vida, amor ao outro, eu amo a pessoa, ninguém sai numa matéria mostrando um monte de cemitério com covas abertas. Isso aí é pra tocar terror e tocar pânico nas pessoas. Pânico geral. Geral. Porque existe algo que a ciência diz, e não só a ciência, como aconteceu até com profetas, o próprio Elias, o medo paralisa as pessoas. O medo paralisou Elias. Elias ficou desesperado com medo, se escondeu e disse, Senhor, só sobrou eu? E Deus falou, não, tem mais 7.000 homens. O medo paralisa. Então eles põem terror e põem medo nas pessoas. Primeiro ponto, onde o crente erra, é que eles ficam acreditando em tudo quanto é WhatsApp, em tudo quanto é mensagem, em tudo que circula. E o pior de tudo, eles não só acreditam, como eles saem passando à frente e compartilham, fazendo o povo acreditar. No começo da pandemia, o ano passado, circulou vários áudios, né? Tinha um áudio que a mulher falava, olha, Deus me revelou, num sonho, 3 dias vai escurecer o sol, vai fazer isso, vai ter nuvem, vai sair fumaça, vai cair não sei o quê, e todo mundo circulando, vai comprar, todo mundo correu no mercado, os crentes enchendo o celeiro, guardando comida, e não aconteceu nada disso. Esse é um ponto predominante. A gente acredita mais no que os outros falam do que naquilo que nós temos da parte de Deus. Começa por aí. Segundo ponto, que nós temos que estar muito atento. Os nossos governantes. Por que os nossos governantes? Porque, veja bem, a incapacidade deles governarem um país e um Brasil, agora a culpa é nossa. Veja bem, eles não fizeram UTIs, eles não fizeram preparação de hospital, o dinheiro roubaram tudo e não compraram respiradores, não organizaram nada. E aí o que acontece? Agora, a pandemia, supostamente, né, aumentou a contaminação e a culpa de quem? É nossa. A culpa não é deles. Não, a culpa é do povo que se aglomerou no carnaval. A culpa é do povo que se aglomerou no final do ano. A culpa é do povo que está se aglomerando. Isso é uma maneira simples de tirar a responsabilidade de cima de si mesmo e jogar para nós. Deu para você entender? Então nós temos hoje... Veja bem, nós temos um colapso na saúde.
Certo? Nós temos um colapso na saúde. Nós temos um colapso nas UTI. Mas faz uma pesquisa na internet. Sempre teve. Sempre teve colapso. Eu moro numa cidade que tem 110 mil habitantes e tem 9 UTI. Quer dizer, já é colapsado por si mesmo. 120 mil pessoas e tem 9 UTI para todo mundo. Então, quer dizer, o sistema já é um colapso no sistema de UTI. As pessoas falam, não, nós estamos em 80% das UTIs. Mas quanto que é esse 80%? Quantas UTIs são? Por que não fala o número? Olha, nós estamos em 100% na UTI, Gregoruti, na cidade que o senhor mora, né? Não vou falar o nome aqui, não, e pra cima também. Olha, 100% das UTIs, tá? Eu fui fazer a pesquisa, temos 9. 9 UTI para 110 mil pessoas. Qualquer gripezinha mesmo, qualquer coisa. Qualquer dor de barriga, tá o sistema. Então agora o que acontece? Eles vão pegar a incompetência deles, que pegaram bilhões e bilhões, não compraram respiradores, não manteram os hospitais de campanha, não manteram as UTIs, não criaram UTI. Você tá vendo, pesquisa na internet, fecharam milhares e milhares de UTI, sabendo que a pandemia estava aí. Então a culpa de tudo isso que nós estamos passando e vivendo é deles. A incompetência de administração deles, dos líderes, que vocês elegem e põem lá. Amém? Vocês, porque eu não voto. É vocês que elegem e põem eles lá. Essa é incompetência. Mas eles não vão chegar e dizer, olha, nós erramos, nós falhamos. Eu subestimei a doença, eu subestimei a peste, eu subestimei o xing-ling aí, o frango frito. Eu errei, agora me ajuda aí, povão, que eu errei. Não. Eles vão dizer o que a culpa é nossa. Que tudo que está acontecendo não é a incompetência deles de não ter conseguido conquistar e comprar os respiradores, aumentar as vagas de TI, preparar a estrutura. Eles não vão falar que é a incompetência deles. Eles vão dizer que a culpa é nossa, que nos aglomeramos e saímos para fora e assim nós fizemos. Então tudo isso é o que nós estamos vivendo no dia de hoje. E vai reverberar em nossas vidas. Tem gente que é tão cega, tão enganada. Não, é só por 15 dias. Daqui 10, 15 dias, mais 15, mais 15, mais 15. Se bobear, nós vamos no vermelho agora até o meio do ano ou até o final do ano, porque essa é a vontade deles. Destruir o país. Tenta entender. Quanto mais Estado, melhor. O que é quanto mais Estado? Quanto mais você for dependente do Estado, melhor pra eles. Deu pra você entender? Dependente do Estado, melhor pra eles. Você é um dependente do Estado pra estudar. Como assim, pastor Gregoruti? Eu sou dependente do Estado pra estudar. Eu quero ver você chegar lá, né, pra pôr a sua criança na escola e você não ter a carteirinha de vacinação. Você não vai conseguir. É o Estado dominando você. Ele vincula uma coisa a outra. Quer dizer, se você não vacinar as crianças e fazer o que eles querem, automaticamente você não pode pôr a sua criança lá. Amanhã eles vão obrigar a tua criança a tomar essa vacina, né, que diz aí que é do frango frito, e você vai ter que obrigatoriamente forçar a sua criança a ter a vacina para poder estar na escola. Isso é Estado. Bolsa Família, auxílio emergencial, cesta básica, tudo é Estado. Quanto mais o povo for dependente do Estado, mais o Estado manipula o povo. E para as pessoas ser dependentes do Estado, o Estado antes tem que destruir toda a renda, trabalho e condições financeiras das pessoas. Entendeu como é que funciona o sistema? Esse é o sistema. E nós estamos vivendo esse sistema. Se você acredita que é só 15 dias que nós vamos ficar em casa de novo, você pode tirar o cavalinho da chuva, meu irmão. Pode cair a tua ficha. Abra os teus olhos. Pastor, mas nós somos sujeitos à lei dos homens. Somos. Concordo com você. Desde que a lei dos homens não nos impeça de adorar, servir e cumprir a nossa missão como homens de Deus. E neste momento, Solange, é óbvio que vão fechar todas as igrejas. E a gente sozinho não tem força. Os líderes grandes que poderiam ter força, né? Tem aí 5, 10 mil igrejas, catedrais gigantescas, templos gigantescos, né? Não podem e não vão porque eles fazem parte do anticristo, da ordem mundial. Eles fazem parte de toda essa maracutaia. Eles são financiados pelos poderosos. Olha o que Deus me mostrou, Solange, para finalizar isso aqui. Satanás, ele percebeu claramente que só destruir o crente, ele automaticamente não ia vencer a guerra. Porque ele matava 1, nascia 10. Matava 10, levantava 20. Matava 20, levantava 100. E os grandes homens poderosos do mundo, eles perceberam que o crente é muito raso da espiritualidade. O crente é muito raso da espiritualidade. Não tem muito contato com Deus, né? Tem contato com o homem. E aí o que eles fizeram? Já que não pode com eles, junte-se a eles. E aí eles se infiltraram dentro das religiões.
Você pode ver, todos esses líderes grandes são maçons. Se vocês pesquisassem a maçonaria, se Satanás tivesse chifre, a maçonaria seria os 2 chifres, porque ela é a cabeça de Satanás na Terra. A maçonaria é a cabeça de Satanás, o povo não enxerga. E você vê que esses líderes são tudo o quê? Maçons. Não só os líderes políticos, mas os líderes religiosos, vários deles são maçons. Quer dizer, esses homens foram homens que venderam as suas almas para Satanás e se poram na posição de homens de Deus, mas são falsos profetas, e foram financiados e bancados pelos líderes poderosos mundiais que constroem essas catedrais e esses poderes financeiros que esses homens têm para construir a sua estrutura. Pode ter pandemia, pode ter tudo, o dinheiro não acaba, o dinheiro não falta. Tá sempre bem. Tá sempre bem e construindo como estão construindo uma catedral agora aí de 200 milhões em Brasília. Já começa por aí, você já tá entendendo quem são as cabeças. Nunca vai ter miséria para esse povo. Por quê? Porque não depende deles, eles dependem da ordem mundial. Então eles estão ali infiltrados. Então Satanás falou, em vez de eu matar, eu vou me infiltrar no meio deles. Eu vou me fazer de Deus, cumprir a palavra, sentado no trono e sendo chamado e adorado como? Como Deus. Deus. E a Bíblia se cumpre. 2 Coríntios 5,4. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. E aí ele se infiltrou no meio das religiões e também, abre aspas, no meio da igreja, do crente, do cristão, com as suas igrejas falsas e os seus líderes falsos. Então por isso que esses líderes... Você não fez uma pergunta pra você? Peraí. Nós temos aqui no Brasil um líder que dizem que ele é o maior líder religioso aqui do Brasil. E ele realmente, se você olhar, tem canal de televisão, rede de televisões, rede de rádio, né? Tem catedrais, tem um templo lá gigantesco, né? De não sei quantos milhões de pessoas, né? Não sei quantos bilhões de reais, quase 1 bilhão que foi construído lá de Salomão. Tudo. Por que ele não se opôs? Olha pra trás. Olha Pedro, Paulo, Tiago, André, pequenininho. Não tinha nada desse poder financeiro na mão e ele se opunha, pagando com a própria vida. Por que esse líder não se opôs e os outros também? Sabe por quê? Porque não pode se opor contra aquilo que eles fazem parte. Um reino lutando contra o próprio reino não subsistirá. Mas sabe o que vai acontecer, Solange, infelizmente? As pessoas só vão enxergar isso quando realmente for tarde demais. Então, vamos nos preparar, porque, Solange, nós estamos dedicando esse programa hoje para compartilhar com o nosso povo. Amanhã o nosso estado de São Paulo, hoje meia-noite, né, entra na fase vermelha. Fase vermelha. Nós não sabemos a realidade, porque você não sabe mais quem manda, se é o presidente, se é o governador, se é o prefeito. Não sabe. O governador faz o decreto, o prefeito faz outro, o presidente faz outro, e a gente fica no meio desse inteirinho. Enquanto eles se matam, o que nos resta somente é orar. Então a única coisa que vai nos restar nos próximos dias, cooperadora Solange, com certeza, é a igreja pelas ondas do rádio. É a nossa esperança, é a nossa conexão. Porque a rádio, veículo de comunicação, ela faz parte da categoria essencial, né? Sim. Mesmo que der lockdown e não puder nem sair pra rua, como algumas cidades, nós podemos estar aqui levando a palavra pra vocês todos os dias. Mesmo que fechem a igreja, derrubem as paredes, e meta bala e mata os crentes, nós podemos estar aqui falando de Deus pra você. Então, neste momento, cooperadora Solange, é hora do povo abrir os olhos. Veja bem, gente, quando começou a pandemia, tudo bem, ninguém sabia o que era. Já faz 1 ano, nós sabemos o que era. É mais política do que doença. É mais politicagem do que doença. É mais incompetência política do que doença e do que enfermidade. E a culpa é nossa. É nossa. Que se nesse 1 ano esses líderes tivessem preparado UTIs, mais hospitais, o dinheiro que receberam, comprasse respirador e não roubasse o dinheiro e não usasse para outras coisas, os hospitais de campanha tivessem mantido e desenvolvido um projeto, hoje nós não estaríamos presos dentro de casa de novo, escravos desses homens e da incompetência deles. Nós estamos presos pela incompetência da nossa política e dos nossos líderes do dia de hoje. E eles vão jogar a culpa em nós, dizendo que a culpa é nossa, que não vigiou, que não usou álcool gel, que não usou máscara e que se aglomerou, como se nós fôssemos
pessoas irresponsáveis, incompetentes e pessoas que não têm responsabilidade em nossas vidas. Nós podemos ser cidadãos, nós não temos o título de um político, nós não andamos de avião para cima e para baixo e não temos imunidade parlamentar, mas nós não somos irresponsáveis. Nós não somos pessoas aqui que vivemos uma vida irresponsável. Nós não somos aqui homens e mulheres que estamos para contaminar as pessoas, não. Pelo contrário, além da responsabilidade como cidadão, nós temos um temor a Deus que nos aumenta e dobra a nossa responsabilidade, porque ele diz, não é porque vivemos no mundo que achamos que estamos imune à lei dos mundos e às regras do mundo. Pelo contrário, nós somos exemplos para a nação humana. Homens e mulheres que servimos a Deus, que propagamos a paz, propagamos o amor, propagamos a união da família. Somos contra, sim, o aborto, somos contra o estupro, a violência, a maldade, o assassinato. Somos contra aquilo que faz mal a nós mesmos. Porque aquilo que faz mal, que não esteja no meu lar, na minha casa, que esteja fora, a mais cedo ou mais tarde me afeta e afeta a minha família, porque se o mal prolifera no mundo, eu vivo no mundo que está no mal. Se eu não tiver Deus para me defender, me proteger, esse mal mais cedo ou mais tarde respinga. A igreja não está soltando bandido, a igreja não está soltando traficante, a igreja não está proibindo as polícias de entrar no Rio de Janeiro para prender os bandidos. Quem está fazendo isso é os nossos líderes, aqueles que nós escolhemos para estar lá. Então preste atenção que eles querem instalar o caos. Eles querem instalar o mal, é a missão deles. É a missão deles instalar o caos e instalar o mal. Porque eles têm que instalar o caos, eles têm que instalar o mal. Eles querem aniquilar parte da raça humana. Isso é fato. Porque eles conseguindo instalar o caos, eles conseguindo instalar a destruição, a fome, a miséria, eles conseguindo instalar governos que venham com o seu comunismo, liderar, tomar, arrebentar, fazer o povo escravo do Estado. Quanto mais eles conseguirem instalar o caos e a destruição, mais se alavanca o tempo do anticristo para pregar a paz. Então, família, nós precisamos unir forças. Eu não estou aqui em pé de guerra com homem e com mulher. Eu não estou aqui em pé de guerra com igreja. Se você acredita que eu estou aqui para falar mal de igreja, para guerrear e contender e debater contra a igreja e contra a religião, você deveria dobrar o seu joelho, porque o seu equívoco é grande, é muito grande. E eu falo para você como Gamaliel falou para aqueles homens: ei, deixa de lado esses apóstolos, porque se não são de Deus perecerão, mas se são de Deus não estaríamos nós lutando contra o próprio Deus? Então nós como igreja não vamos aqui falar em desobediência civil, não. Isso não é certo. Nós como igreja não vamos aqui tocar fogo. Nós como igreja não vamos nos rebelar e sair pra rua quebrando tudo, não, porque não tem esse perfil. O espírito que habita em nós é espírito de paz, é espírito de mansidão, é espírito de amor, é espírito que regozija com a justiça. Mas glória também nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar Satanás usar os nossos líderes para calar a boca de Cristo. Nós não podemos deixar Satanás usar esses líderes corruptos e políticos ladrões para calar e acalmantar a igreja, a palavra e o evangelho de Deus. Pastor Gagoruti, vão te tirar da rádio. Amém, que me tire da rádio. Eu vou pregar na rua, eu vou pregar na praça, porque a minha missão não é pregar em rádio, a minha missão é pregar a palavra, é pregar o evangelho, é pregar a verdade de Cristo. Líderes, põe-se de pé. Homens e mulheres que se dizem de Deus, param com as suas carnalidades, de terem tanto medo daquilo que Deus fala para nós. Se eu estou contigo, 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas vocês não serão atingidos. Vamos pelo menos um momento de nossas vidas mostrar para este povo desse Deus poderoso que nós pregamos e que nós acreditamos que Ele está do nosso lado e vai nos livrar e nos guardar e nos proteger. Chega! Chega! Cooperadora Solange, tem igrejas fechadas faz um ano. Faz. Um ano! Fechada faz tempo. Como pode ser homens de Deus fechando as igrejas, deixando as ovelhas à deriva e perdidas, deixando as ovelhas com medo, deixando as ovelhas afastadas, deixando as ovelhas à deriva de Satanás e com medo? Eu tô com medo de morrer. O morrer com Cristo é lucro. E o que nos resta aqui? A igreja é pelas ondas do rádio. Porque quando se fala de estrutura, a gente é pequeno. E a missão de Deus através da minha vida não é abrir 1 milhão de igrejas, não. É propagar o evangelho, o maior número de pessoas possíveis. Então é óbvio que amanhã, qualquer coisa, vão fechar as nossas também. Agora, se todos os pastores e bispos e líderes se colocassem de pé, se colocassem à frente
e mostrasse que nós somos pessoas responsáveis, que nós não somos irresponsáveis. Tem alguns no meio? Tem. Infelizmente tem alguns líderes irresponsáveis que no dia como o momento que nós passamos querem fazer festas e aglomerar além daquilo que seria necessário para ter um culto normal que seja de meia hora para o nosso povo adorar a Deus. Tenta entender, olha o que Deus fala. Faraó está de pé. Faraó está de pé. E Faraó está barrando do povo ir adorar a Deus. Satanás, como Faraó, se levantou de novo. E ele está barrando e proibindo o povo dele de adorar a Deus, louvar a Deus na sua própria casa de Deus. Então o que nos resta é a igreja pelas ondas do rádio. Eu não estou aqui para desafiar a autoridade. Eu não estou aqui para desafiar líderes de igreja, nem desafiar políticos, porque eu não me envolvo com política. Desde quando eu me converti, Deus falou, não se envolva com a política, não ponha a política no público, não induza a tua igreja a votar em ninguém, não faça nada, deixa o povo fazer o que eles acharem correspondente à política, não se envolva. E assim eu tenho permanecido até os dias de hoje. O nosso sentimento é muito enganoso. Agora, família, nós precisamos nos unir. Porque o que vai nos restar nos próximos meses é a igreja pelas ondas do rádio, que vai nos conectar. Porque a partir de meia-noite, já você que está no estado de São Paulo está preso em casa, não pode sair mais para a rua, não vai poder mais trabalhar, vai ficar em casa. E a partir das 8 nem na rua pode sair. E o que vai nos restar? Essa conexão. Então hoje nós precisamos levantar, Solange, uma multidão de anjos do bem. Eu não estou aqui para falar mal de você, da tua igreja e do teu líder. Pelo contrário, eu sei que não é fácil, eu sou líder. Eu tenho as responsabilidades também, espirituais, financeiras, responsabilidade com as pessoas e com as vidas. Nós cuidamos de milhares de pessoas nas igrejas que a gente tem. Pastores, bispos, suas esposas. A gente sabe da responsabilidade. Nós não somos irresponsáveis. Irresponsáveis são os nossos políticos, que numa ganância fazem a morte de pessoas que estão morrendo pela essa doença como palanques para a próxima eleição. Mas nós temos que orar para Deus ter misericórdia da alma desses homens. Cooperadora Solange, hoje nós estamos em 26%. 26%. E temos que galgar 74% até o próximo compromisso, que é dia 16. Os bancos estão abertos, os bancos continuarão abertos. Poderemos fazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas sementes, para manter essa programação no ar, porque o que vai nos restar nos próximos meses é esta igreja pelas ondas do rádio, aqui todos os dias pastoreando, levando a palavra, levando o amor, levando o carinho, levando a graça e o poder de Deus a todos vocês com amor e carinho. Essa conexão agora mais do que nunca. Sim. Não é porque agora ela é importante, antes não era, não. Mais do que nunca. Se torna muito mais importante. Porque até então nós tínhamos o programa e tinha a igreja. Agora nós temos o programa e a semana, a partir de amanhã, você vai ver que não vai ter igreja. E nós vamos ter que nos unir por aqui. Deu para você entender? Então hoje, nós precisamos nos conscientizar. Porque hoje nós nos tornamos homens e mulheres em que o futuro da obra de Deus está em nossas mãos. Ele confia em nós. Não vamos entrar em pé de guerra. Não vamos ter desobediência civil. Não vamos sair para a rua quebrando tudo, não. Nós somos de Cristo. Nós viemos trazer paz, trazer amor, trazer harmonia. Mas se calam a gente de uma maneira, a gente abre a boca de outra maneira. Eu quero dizer para você, se me tirarem a igreja, como eu já falei, para os facciosos que se levantaram contra a minha obra e meu ministério, os facciosos, isso mesmo, já se levantaram facção contra o meu ministério e contra a obra que Deus tem na minha vida. Eu já falei, pode tirar a igreja de mim, pode tirar as ovelhas de mim, pode tirar pastores e bispos que estão do meu lado, pode tirar, cooperadores, trabalhadores da obra, podem tirar minha esposa, tirar meu filho, tirar minha mãe, meu pai, não importa, eu vou continuar pregando o evangelho, pregando a palavra. Pode tirar minha perna e meus braços, eu vou continuar adorando a Deus e pregando a palavra. Podem tirar a minha língua, a minha orelha, meu nariz, os meus olhos. Eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Pode tirar minha vida, eu vou sair daqui e vou pro reino continuar adorando a Deus. Podem tirar tudo de mim, até a minha vida, mas não vão conseguir tirar Deus, a qual eu sirvo de mim. Como já homens e mulheres tentaram e falaram que tiraram, mas não conseguiram provar, e o tempo mostra que Deus está conosco.